Olá, pessoal. Dando continuidade às atividades remotas, segue agora a orientação do livro de matemática, que vai da página 8 até a página 15. Então, primeiramente, na página 8, a gente começa sobre o assunto dos números, no capítulo 1. E começa assim: a fábrica em que Vitor trabalha produz carrinhos de brinquedo. Os carrinhos são colocados em embalagens que são organizadas em caixas e enviadas para as lojas. Então, observe essa cena, né, de uma fábrica, desse funcionário organizando os carrinhos. E se a gente for observar, em cada uma dessas embalagens tem exatamente 10 carrinhos. A gente pode observar nesses numerais a contagem. A mesma coisa é na outra caixinha que o funcionário está segurando. E a gente pode perceber um agrupamento de 10 unidades. Então, todas as vezes que temos 10 unidades, significa que temos uma dezena. E logo abaixo, né, nessa primeira setinha laranja, pergunta assim para a gente: quantos carrinhos há em cada embalagem? Então, a gente já pode anotar a resposta, que são 10 carrinhos. Então, vocês vejam aí um cantinho, né, para escrever logo abaixo, né, dessa setinha, a resposta. É com a letrinha da criança e lembrando de tentar escrever sempre com a letrinha cursiva. Na segunda setinha, ele pergunta assim: em uma embalagem há menos de uma dezena, exatamente uma dezena ou mais que uma dezena de carrinhos? Então, a gente já pode responder, né, com segurança que em cada embalagem dessa há exatamente uma dezena de carrinhos. Então, essa é a resposta que a criança deve escrever. E observe, gente, um raciocínio muito interessante, né? Que na questão seguinte, ele justamente pergunta o que é que acontece quando eu reúno 5 embalagens. E ele diz assim: para levar os carrinhos para as lojas, as embalagens são transportadas em caixas que cabem 5 embalagens. Quantos carrinhos são transportados em cada caixa? Então, eu fiz aqui um dos exemplos. A criança ela pode pensar que 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 50, ou ela também pode raciocinar que 5 vezes 10 é igual a 50. É justamente essa última pergunta, né? Como você faz para descobrir? Então, converse com as crianças, né, com os filhos de vocês, vejam as possibilidades. E se fosse se fosse 6 em cada caixa, né? E se fosse 4 em cada caixa, como é que ele iria realizar esse pensamento, né, matemático? Mas a resposta que deve escrever logo abaixo dessa setinha é 50 carrinhos. Na página 9, a gente vai falar um pouquinho sobre os números no dia a dia. Então, no primeiro quesito, ele diz assim: observe algumas situações em que os números são usados no dia a dia. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de onde a gente pode ver números espalhados no nosso dia a dia, né? Na primeira foto, a gente tem uma plaquinha que fica na porta de uma sala de aula. A gente tem do lado, né, o nome de uma escola e logo abaixo o telefone. A gente pode encontrar números também em propagandas ou promoções, ou até mesmo em placas informando a distância, que é o caso dessa última placa que tem a legenda de medida. Então, na verdade, gente, o número, ele faz parte do nosso dia a dia, os números fazem parte do nosso cotidiano e nós encontramos os números em diferentes situações. Se a gente parar para observar, a gente vai ver que encontra número o tempo todo e em todos os lugares. E já abaixo, esse exercício ele pede o seguinte: pense no caminho que você faz todos os dias para ir à escola. Onde você vê números, faça um desenho para mostrar esses números e onde eles aparecem. Então, gente, infelizmente, né, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo esse percurso de nossa casa até a escola. Mas caso a criança consiga, né, imaginar como é que ela faz para sair da casinha até a escola, ela pode fazer esses desenhos. Provavelmente ela vai responder que encontra números, né, em placas, em cartazes,
nas fachadas, né, das lojas, nas fachadas, né, dos estabelecimentos comerciais. Pode ser também placas, né, de trânsito informando a velocidade permitida da via. Pode ser também os números da casa, né? Então ela vai colocar, vai desenhar mais ou menos do jeitinho dela os números que ela encontraria de casa até a escola. Também se a criança não quiser fazer ou não conseguir fazer, não tem problema, até porque não está sendo uma realidade neste ano de 2021. Na página 10, continuamos a falar sobre os números. Neste caso, será os números de 0 até 9. Primeiramente, o livro traz uma pequena introdução falando sobre a história dos números. A gente já viu esse assunto, né, em atividades anteriores, e eu quero reforçar aqui no livro quando diz o seguinte: ao longo da história, os números foram representados de diferentes maneiras. Veja algumas delas: usando pedras, fazendo marcas em ossos, fazendo nós em uma corda ou usando símbolos. Você conhece outra maneira de representar números? Conte aos colegas e ao professor. Então, a criança, né, se ela tiver outra ideia de como é possível representar os números, ela pode mandar uma mensagem de áudio para mim, tá bom? Mas o segundo quesito, ele fala o seguinte: hoje em dia, podemos usar os números destacados abaixo para representar qualquer número. Observe que ao lado do numeral já tem a escrita dele. Então, nós temos o numeral 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos são chamados de algarismos ou dígitos. Represente sua idade de duas maneiras diferentes. Então, gente, nesse espaço grandão aqui de baixo, a criança vai representar a idade dela de duas formas diferentes. Ela pode representar utilizando tracinhos, pode representar utilizando bolinhas, ela pode escrever por extenso a idade dela, né, se ela tem 7, se tem 8 anos, e pode também escrever o próprio numeral da idade. Então, para este exercício, a criança vai utilizar sua criatividade. Se ela preferir também representar com outros símbolos, né, feito coração, florzinha, também não tem problema, tá bom? Já na página 11, nós vamos escrever, né, os numerais conforme o modelo que o livro traz. Então, observem, no primeiro espaço, que ele chama aqui de apontadores, é um espaço que está vazio. Todas as vezes que nós temos espaço vazio, significa que é o zero. Então, a gente usa o algarismo zero e escreve por extenso a palavra zero, que a criança vai escrever logo ao lado da seguinte maneira: colocar o número 0 e escrever com a letra cursiva no espaço direitinho o numeral. A mesma coisa ela vai fazer com os outros numerais, tá bom? Do 0 até o 9. Já na página 12, a gente está trabalhando com outro assunto chamado de ordem crescente e ordem decrescente. Nós também já vimos esse assunto no bloco de atividades impressas e também foi explicado em outro vídeo como esse que eu estou fazendo agora. Mas na página 12 diz o seguinte: número 1. A expressão colocar em ordem pode ter muitos significados no dia a dia. Colocar algo em ordem equivale a organizar, arrumar, ajeitar. Observe a cena a seguir. Então, se vocês observarem, tem uma cena, né, de várias crianças, um adulto, né, no caso, uma pessoa adulta, um ônibus, né, que aparentemente é um ônibus escolar, e a gente vai ver que de fato são alunos, uma professora, e ela está organizando a fila. Então, olha o que é que ela diz nesse balão de fala. Vamos organizar uma fila para vocês entrarem no ônibus. A letra A diz o seguinte: por que a professora quer organizar uma fila, né? Então, gente, para que serve organizar as coisas? Imagina se todas as crianças fossem entrando no ônibus de forma aleatória. Pode ser que uma criança tropece, né? Pode ser que uma criança sem querer esbarre na outra. Então, é muito importante a gente organizar uma fila.
E observe, na letrinha B, né? Observe como ficou a fila de crianças. Então, a professora ela fez uma organização. Essa organização que a professora fez, ela levou algum tipo de critério. Se vocês observarem, ela organizou as crianças pela altura. E se vocês observarem melhor, vai ver que foi da criança maior para a criança menor. Então, logo abaixo tem o seguinte: como a professora organizou as crianças na fila? Marque um X, marque com um X a resposta correta. Então, no primeiro quadradinho tem assim: ela organizou uma fila ordenando as crianças da mais baixa para a mais alta. No segundo quadradinho, ela organizou uma fila ordenando as crianças da mais alta para a mais baixa. Ou ela organizou uma fila alternando a altura das crianças. Neste caso, a resposta correta é o quadradinho do meio. Ela organizou uma fila da criança mais alta para a criança mais baixa. Aí na letra C pergunta assim: de que outras maneiras a fila pode ser organizada? Então a fila poderia ser organizada da criança mais baixa para a criança mais alta. A fila poderia ser organizada por uma ordem alfabética dos nomes das crianças. Poderia ser organizada também por gênero, ou seja, meninas primeiro e depois menino, ou vice-versa, né? Primeiro os meninos e depois as meninas. Então, existem muitas maneiras de organizar uma fila. Dando continuidade, né, a este assunto de colocar em ordem, nós temos na página 13 o segundo quesito que diz assim: os números também podem ser colocados em ordem. Paula e Caio representaram os números de 1 a 9, pintando quadradinhos em uma malha. Observe como eles organizaram esses números em sequências diferentes. Então, no primeiro quadradinho, né, gente, que eles chamam de malha, né, nesse primeiro espaço, observe que tem o nome em cima, é o nome Paula, e ela organizou pintando de quadradinho em quadradinho com cores diferentes. Então, ela pintou no primeiro quadradinho número 1 com uma corzinha, o número 2 pintou com outra cor, e foi assim por diante até chegar ao 9. Já Caio fez a mesma coisa, só que ao contrário. E na letra A do segundo quesito pergunta assim: qual número é maior? 4 ou 9? Então, para essa resposta, né, a resposta correta é o numeral 9. A gente pode observar tanto na escala, né, dessa representação, ou como nós já vimos nas tarefas anteriores. Na letrinha B, qual número é menor? 8 ou 3? Então, a resposta correta é o numeral 3. Letrinha C, quem organizou os números do menor para o maior? Então, quem organizou, né, do menor para o maior, começou primeiro com o numeral 1 e terminou no 9. Neste caso, foi Paula. E quem organizou os números do maior para o menor foi Caio. Tá bom? Aí no final tem uma nota dizendo o seguinte: quando organizamos números do menor para o maior, dizemos que eles estão em ordem crescente. Quando organizamos números do maior para o menor, dizemos que eles estão em ordem decrescente. Na página 14, a gente continua o assunto sobre o que vem antes e o que vem depois. Mas logo no primeiro quesito, né, é referente à sala de aula, onde diz assim: na sala de aula onde você estuda, as carteiras estão organizadas em fileiras? Se sim, responda as questões. A. Quem senta logo à sua frente? B. Quem senta logo atrás de você? Neste momento, a gente não vai precisar responder a esta questão, porque nós não estamos presencialmente em sala de aula, então pode deixar em branco. E vamos pular para o 2. Observe os números de 0 a 9 na reta numérica e faça o que se pede. Então, gente, vocês têm aí uma reta que começa com o numeral 0, vai até o numeral 9. Observem também qual é o sentido que essa seta está apontando. Ela sempre está apontando aqui para a direita. Por isso que os números também ele tem uma sequência, né, crescente dos numerais. E logo na letrinha A ele pergunta o seguinte:
qual é o número que vem imediatamente antes do 8? Ora, é só a gente observar nessa reta numérica, né? Dava até para fazer de forma mental, dava para contar nos dedinhos, mas a resposta correta é o numeral 7. Na letrinha B, qual é o número que vem logo depois do 4? Então, logo depois do 4 é o numeral 5. Na letrinha C, qual é o número que está entre o 0 e o 2? Ora, quem está no meio do 0 e do 2 é o numeral 1. E na letra D, complete a frase com as palavras maior e menor. Da esquerda para a direita, os números das retas numéricas estão organizados do menor para o maior. Repetindo, da esquerda para a direita, os números estão organizados, né? Então, da esquerda é o numeral 9, né? Então, ele vai andando aqui na sequência e a gente vai observar que primeiro ele começa com os numerais menores e vai depois para o maior, tá bom? Já no terceiro quesito, ele pede para que descubra a regra e complete a reta numérica. Então, veja, gente, se vocês observarem, na letrinha A dessa reta numérica, né, do terceiro quesito, ele começa, né, 0, 1, 2, aí tem um quadradinho branco, 4, aí tem mais outro quadradinho, um outro quadradinho, 7, 8 e outro quadradinho. Então, nesse modelo, né, da reta número A, da letra A, que é a vermelhinha, os números eles estão organizados de 1 em 1, de 0 até 9. Portanto, a resposta desses quadradinhos vai ser o 3, o 5, o 6 e o 9. Já na letrinha B, nessa setinha aí na cor verde, né? Observem que os números eles não estão na sequência de 1 em 1. Eles já passam para a sequência de 2 em 2. Então, se a gente fosse escrever, né, na folha do papel agora, ficaria assim: 0, 2, 4, 6, 8. Então, a resposta da letrinha B é o número 2 e o número 8. Já na reta, né, na setinha da letrinha C, eles estão organizados de 3 em 3. Então, se a gente fosse preencher, né, numa folhinha, seria 0, 3, 6 e 9. Ou seja, ele pulou de 3 em 3. Portanto, a resposta da letra C é 0 e 6. E para terminar esta atividade de hoje, nós vamos ver aqui na página 15, onde nós temos também a mesma lógica de sequência. Então, ele pede no exercício número 4 para que organize os numerais das etiquetas em ordem crescente. Observe, gente, que essas etiquetas estão todas misturadas, né? Então, numa ordem crescente dos números, é justamente do 0 até o 9. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Em seguida, no quinto quesito, ele pede: considerando a sequência que você escreveu na atividade 4, complete com as palavras antes ou depois. Letra A. O número 5 vem imediatamente antes ou depois do número 6? Ora, observando a reta, né, numérica e observando a sequência que a gente colocou nas etiquetas, o numeral 5 ele vem imediatamente antes do número 6. Letra B. O número 9 vem logo antes ou depois do número 8? Ora, o número 9 vem depois do número 8. Na letrinha C, o número 1 vem logo antes ou depois do 0? Ora, o número 1 vem logo depois do 0. E na letrinha D, o numeral 1 vem imediatamente antes ou depois do 2? Ele vem imediatamente antes do 2. E para terminar, tem no sexto quesito o seguinte: seguindo a ordem da sequência que você escreveu na atividade 4, complete as etiquetas com os números que vêm imediatamente antes e com os números que vêm logo depois de cada caso.
Isso aqui, gente, é o que nós chamamos também de números antecessor e sucessor. Também nós já vimos no bloco de atividade impressa. Então, na letra A, você tem a etiqueta com o numeral 3. Ora, quem vem antes do 3? O numeral 2. E quem vem depois do 3? O numeral 4. Já na letrinha B, quem vem imediatamente antes do 7 é o numeral 6. E quem vem imediatamente depois é o numeral 8. Pronto, gente. Por enquanto é isso. Nós terminamos por aqui a explicação do livro, que vai da página 8 até a página 15. Fiquem atentos para novas explicações e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.